Olá, vamos embarcar aqui numa viagem fascinante para entender a evolução de como as coisas são feitas. Pensa só, das primeiras fábricas super barulhentas até o mundo inteligente e conectado que a gente vive hoje. O caminho é incrível. Já parou para pensar? Um relógio que monitora a saúde, uma casa que ajusta a própria temperatura, um carro que se desvia sozinho no trânsito e o mais doido, eles meio que conversam entre si. Como é que isso acontece? Parece mágica, né? Mas a explicação por trás dessa rede toda invisível é, na verdade, ainda mais interessante. Então, a resposta para essa pergunta está num conceito que a gente ouve muito por aí, a Internet das Coisas, ou IoT, para encurtar. A grande sacada aqui é que não são mais só as pessoas que estão conectadas, são os objetos. Da nossa casa até a fábrica, passando pelo nosso pulso, está tudo trocando dados o tempo todo, em tempo real, para deixar a vida mais eficiente. É de verdade a espinha dorsal do nosso mundo moderno. E olha, essa rede de objetos conectados não é só uma melhoriazinha, não. Ela é o grande motor do que a gente está vivendo agora, a chamada Quarta Revolução Industrial. É aquele momento em que a linha que separava o mundo físico do digital, bom, ela simplesmente está sumindo. E o que está no coração dessa revolução toda? É uma convergência, uma mistura de tecnologias. Não é uma coisa só, sabe? São várias trabalhando juntas. A gente tem a automação avançada e os robôs executando as tarefas, a análise de Big Data e a inteligência artificial aprendendo com os dados, e a internet das coisas, claro, conectando tudo. É como se fosse um sistema nervoso industrial que pensa e age por conta própria. Mas é claro que uma transformação desse tamanho tem um custo, e ele é bem humano: o impacto no mercado de trabalho. A automação não só substitui algumas tarefas, ela cria o que os economistas chamam de desemprego estrutural, ou seja, profissões inteiras acabam se tornando obsoletas. Isso força uma corrida, uma necessidade urgente por novas especializações, por uma adaptação tecnológica de todo o mundo. Ok, mas como é que a gente chegou em fábricas que praticamente pensam sozinhas? Para a gente entender o hoje, a gente precisa dar um pulinho no passado e ver como a própria ideia de produção evoluiu. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada. Tudo começou lá no início do século XX, com o Taylorismo, que era basicamente a gestão científica do trabalho, sabe? Analisar cada movimento, cada segundo, para otimizar tudo. Aí, em 1913, veio o Fordismo e colocou essa lógica para funcionar na prática com a linha de montagem. Foi o início da produção em massa. Mas aí, lá nos anos 70, o Toyotismo chegou e literalmente virou o jogo. E essa tabela aqui deixa a diferença super clara. Pensa assim, o Fordismo era meio que na força bruta. O objetivo era produzir o máximo possível de coisas idênticas, criando aqueles estoques gigantescos. Já o toyotismo, por outro lado, foi para um caminho de inteligência e precisão. A ideia era produzir só o que é necessário, na hora certa, com muita flexibilidade, para se adaptar ao que o mercado queria. Foi, assim, uma revolução completa no que a gente entendia por eficiência. E foi justamente essa mentalidade flexível do toyotismo que abriu a porta para uma coisa totalmente nova: a possibilidade de coordenar a produção em uma escala global. Pensa bem, se dá para produzir só o que precisa, na hora que precisa, então não é mais necessário ter tudo num lugar só. A fábrica deixou de ser só um prédio e passou a ser o planeta inteiro. E olha, acho que nada ilustra isso melhor do que o aparelho que muita gente tem no bolso agora mesmo. Esse gráfico mostra como o custo dos componentes de um iPhone é todo fatiado entre vários países. Cada pecinha vem de um lugar, é montado em outro, é um verdadeiro quebra-cabeça mundial. O ponto central é exatamente esse. Antes de um produto moderno chegar na nossa mão, ele já viajou mais que muita gente por aí, com as peças dele cruzando oceanos, fronteiras. A fábrica, como a gente conhecia, não é mais um prédio. A fábrica agora é um mundo. Tá, mas por que essa complicação toda? Para que espalhar tudo pelo mundo? A resposta é bem direta: buscar vantagem competitiva. É uma busca constante por custos de produção menores, por mão de obra mais barata ou mais abundante, por incentivos fiscais que os governos oferecem, ou até para ficar mais perto de novos mercados. A lógica é otimizar cada pecinha do quebra-cabeça, não importa onde ela esteja no mapa. Beleza, agora que a gente entendeu esse cenário global, vamos trazer a discussão para mais perto de casa. E o Brasil? Como é que o nosso país se encaixa nesse tabuleiro industrial tão complexo do mundo? Bom, esse gráfico de competitividade industrial já dá uma boa ideia da situação. Enquanto a gente vê potências como a China e os Estados Unidos lá na frente, com alta eficiência, com inovação, o Brasil ainda enfrenta muitos desafios para competir no mesmo nível. Mas por que isso acontece? Para entender, a gente tem que olhar um pouco para a nossa própria história. A nossa industrialização foi o que se chama de tardia, e sempre teve uma mão muito forte do Estado.
Começou para valer na era Vargas, com foco em criar as indústrias de base, sabe? Siderurgia, essas coisas. Depois veio o JK e pisou no acelerador, abrindo economia para o capital estrangeiro, trazendo as montadoras de carros e, mais tarde, o regime militar financiou um crescimento gigante, mais à base de muitos empréstimos estrangeiros. Uma escolha que, claro, ia ter consequências lá na frente. E qual foi o resultado final desse modelo? Bom, a gente teve um crescimento muito rápido, sim, mas que deixou uma conta bem alta para pagar. Foi criada uma base industrial um tanto dependente, e a consequência mais famosa disso assombrou o país por décadas, a gigantesca dívida externa, que acabou limitando muito nosso desenvolvimento futuro. Só que o jogo global está mudando de novo. Crises recentes, como a pandemia, conflitos, tudo isso mostrou que aquelas cadeias de produção super longas e espalhadas pelo mundo eram, na verdade, bem frágeis. E qual é a nova tendência que está surgindo? Encurtar as distâncias, trazer as fábricas de volta para mais perto dos mercados consumidores. E tudo isso nos deixa com uma grande pergunta para pensar. Nesse novo cenário, com cadeias de suprimentos ficando mais curtas e a tecnologia acelerando sem parar, qual vai ser o novo plano, o novo modelo para a indústria mundial? E talvez mais importante, quem vai estar mais bem posicionado para liderar essa nova fase? A história da indústria, como a gente pode ver, continua sendo escrita, bem debaixo dos nossos olhos.